Vivemos entre o medo e a coragem. Estamos nesse conflito e buscamos conserto como uma cura completa. E esquecemos que a nossa condição humana é fragilizada, é enfraquecida e é até quebrada. Mas então, onde nós podemos buscar esse lugar de coragem? Onde o medo não vai nos paralisar, onde o medo não vai tirar de nós as oportunidades, os sonhos, tudo que foi planejado para a sua vida e você quer viver. Nesse vídeo, eu trago a você, te convido a uma conversa. Então, traz seu café, traz seu chá, ou você está aí nos seus afazeres de casa, no seu dia comum, lavando uma louça, cuidando dos filhos. Eu te convido a refletir sobre isso. Outro dia eu estava lendo um comentário de uma mulher em um vídeo e me chamou muita atenção como ela colocou que tinha medo de falar em público e como aquele medo tirava dela oportunidades. Mas o que mais me fez refletir sobre o comentário dela foi ela ter colocado como, de certa forma, o medo dela de falar em público não só a paralisava, mas estava também, de certo modo, tinha um medo de viver. Ela associava aquele medo a um estado que ela estava, de paralisia, como ela não via que estava vivendo. E é assim que o medo age em nossas vidas. Ele nos paralisa, mas ele nos faz ficar parada tomando um caminho que muitas vezes é um caminho no modo sobrevivência e nós temos a escolha do caminho que vamos percorrer. Como eu trago para você que estamos numa jornada, estamos num caminho. E qual caminho você está percorrendo? É esse caminho do medo? É o caminho da coragem? E dentro dessas escolhas, vamos colocar as escolhas como uma mala, como uma mochila ou como uma bolsa, já que estamos falando, né, de mulheres. Nós carregamos tantas coisas dentro da nossa bolsa. Agora imagine comigo que a bolsa que você está carregando, ela vai definir o caminho que você vai percorrer. Quem está, então, percorrendo o caminho do medo, está trazendo na bolsa dúvidas, está trazendo autossuficiência, está trazendo culpa. E quem está percorrendo um caminho de coragem, está trazendo vida, está trazendo fé, foco, dependência, entusiasmo. Agora eu quero que você entenda um pouco sobre como nós colocamos isso dentro das nossas bolsas e por vezes nós nem percebemos. E como então romper esse medo? E só existe uma ferramenta para que você governe sobre o medo, que é enfrentando. Por isso que o caminho da coragem, ele requer de você determinação, ele requer de você essa ação. E é cheia de desafios. Por exemplo, eu fui desafiada a iniciar esse canal por uma pessoa muito querida, aliás, várias pessoas. E que bom, graças a Deus que eu tenho essas pessoas na minha vida que me desafiam. Na verdade, a ideia de fazer um canal estava no meu imaginário e eu acho que eu já tinha comentado algo com essas pessoas, e quando foi colocado para mim esse desafio de abre um canal, comece a gravar, comece a falar o que você tem como bagagem para que outras mulheres ouçam, porque também tive que sair de um medo, tive que tirar da minha mala, da minha bolsa, várias coisas que me impediam de avançar. Tudo isso estava relacionado a medos. Medo de errar, medo de exposição, medo de julgamentos, visivelmente, e ser julgada por isso. Então me veio a proposta de começar o canal. E eu recebi como um desafio. E qual é uma primeira chave para você enfrentar mesmo os desafios? É dizendo sim. Não tem outra maneira. E quando então iniciei, eu não sabia como eu ia começar. Até que se você for ver o primeiro vídeo desse canal, eu não falo de maneira tão natural, já reassisti ele algumas vezes, posso até trazer como eu falaria diferente daquele primeiro vídeo. Mas então eu me vi
nesse desafio, falei, vou fazer. Não sabia como, não sabia por onde começar. Tinha uma ideia, mas colocá-la em prática não foi fácil. Então, esse caminho mesmo de você enfrentar, de ter coragem, ele vai te desafiar, ele vai te fazer ficar expostas. E nós não queremos essa exposição, não de maneira que mostre os seus erros, que mostre as suas falhas. Nós não queremos esse tipo de exposição, ninguém quer se passar por isso e ninguém quer ouvir também críticas, comentários negativos. Mas essas são, vamos dizer, as pedras que nós encontramos no caminho. E se nós ficarmos no lugar do medo, que ele é um lugar quente, ele é um lugar aquecido, ele é um lugar confortável, tão popularmente conhecido por nós como zona de conforto. Então, se eu continuasse na minha zona de conforto, eu não estaria gravando esses vídeos, porque é desafiador gravar, é desafiador escrever um roteiro, é desafiador ter uma disciplina constante para estar aqui gravando sempre. Você pode estar se perguntando, mas então esse caminho da coragem, o que eu vou levar aí na minha bolsa, vai me trazer tanto confronto, vai me fazer pisar em pedras, posso até me machucar, posso cair, mas como todo caminho, ele vai te ensinar e você no início vai até pisar aí nas pedras que você pode até tropeçar, mas depois que você conhece, que você vai pegando o jeito de como caminhar, vai ficar fácil para você. Pense aí na sua vida um exemplo de algo que você começou que parecia muito difícil e depois, quando você viu, já não estava mais assim tão difícil. Sabe o que te faz romper com o medo? Sair desse caminho do medo e ir para um caminho de coragem, de uma mulher destemida, é você andar com Deus. Pense que Deus é o Criador de todas as coisas, do universo, rege, é soberano sobre todas as coisas. Reconhece isso, mas pense que Deus não está parado lá no início da criação, quando Ele criou. Todos os dias nós vivemos num ciclo. Pense no ciclo de estações, pense no ciclo das fases, da fase do dia, noite, tudo isso são ciclos. Então Deus, Ele está se movendo através da criação. Então Deus, Ele está caminhando, Ele está andando. E se você está então parada em um lugar, no medo, você não está andando com Deus, porque Deus não está parado, Deus não está paralisado. Ele caminha, Ele anda. Então, você pode até se perguntar, Nara, eu não sei qual é o meu propósito, eu não vejo muito sentido na minha vida, eu ainda não encontrei o meu propósito. E eu te digo, minha irmã, ande com Deus, caminhe, percorra um caminho, então não fique parada. Como eu começo esse caminho? Comece conhecendo ao Senhor, comece uma vida com Deus. E não quero trazer para você só o lado espiritual, vou ler a Bíblia, vou orar, vou fazer meu devocional. Mas comece a buscar em você um conhecimento de quem você é. Você conhece as suas fraquezas, você já parou para olhar quais são as suas falhas e reconhecê-las e também deixar que esse Espírito de Deus te molde, faça em você essa obra, porque Ele está andando, você precisa andar junto. Preste atenção. Quando eu estava em um momento de conforto, e não queria, por exemplo, começar a vir para cá trazer conteúdos num canal, conteúdos no Instagram, tudo isso que há muito tempo eu venho construindo num secreto, compartilho de forma presencial com amigas ou com encontro de mulheres, mas eu não tinha trago ainda para cá e eu ainda nem trago tudo, mas é algo que eu me comprometo a trazer, até porque isso me desafia. Então, muitas vezes nós estamos nesse lugar em que você está só alimentando a si mesma. Em que sentido? Quando eu sou desafiada, você não está falando só sobre você mesma. Você está se expondo. E andar com Deus é pegar uma cruz e segui-lo. Essa cruz, ela fala de você morrer para si mesma. Então, quando eu venho para cá, eu me exponho. Eu morro para mim mesma, para o meu orgulho, para minha zona de conforto e deixo expor para que o que vão pensar, o comentário que você vai colocar nesse vídeo, o que você está alimentando aí na sua mente quando você me assiste. Tudo isso é cruz para mim.
Para você, pode ser uma outra coisa, pense aí no que te expõe. Mas o Senhor nos chama a viver num propósito, e o primeiro propósito que nós temos é glorificar o Senhor. E ela não vai ser numa vida onde você só olha para você mesma, onde você só alimenta suas próprias vontades. Não estou com vontade de fazer isso, não vou fazer. É um caminho de renúncia. Porque quando você concentra o foco em si mesma, você faz o oposto, que é não se concentrar em Deus. E quando você não se concentra em Deus, você começa a ser absorvida por si mesma. E ser absorvida por si mesma é ser direcionada pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios sentimentos, pelo que você está sentindo. E essa vida com Deus, viver, andar com Deus, é concentrar-se no que Deus tem para sua vida. O que Deus tem, um propósito que Deus tenha para sua vida, um chamado, ele é maior do que você mesma, é maior do que, precisa ser maior do que a sua vontade. Você pode pensar, mas eu não consigo fazer, e realmente você não vai conseguir fazer sozinha. Por isso você tem que se deixar ser moldado pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus nos fala que quando nós vivemos nesse amor, quando você se deixa ser moldado pelo Espírito de Deus, ele vai mostrando cada vez mais o amor dele a você. E quando nós vivemos nesse amor, no verdadeiro amor, todo medo, ele vai embora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quer viver uma vida onde você consiga romper os medos? Viva no amor, viva em Deus, ande com Deus. Mesmo que ainda você tenha limitações que todos nós temos pelo pecado, mas experimente uma vida de acordo com o que Deus tem para você. E sabendo disso, então nós temos um padrão a seguir, que é o padrão de Jesus. Ele é o nosso padrão de vida. E Jesus não vivia numa vida de medo. Mas por quê? Porque ele sabia quem ele era, a sua identidade estava firmada em quem ele era, o Filho de Deus. E nós também, quando reconhecemos Jesus, somos chamados também como esses filhos e filhas de Deus. Então, vivendo nesse amor, você vai encontrar o propósito para a sua vida, que Deus tem para você. É um padrão de vida de uma mulher destemida, de uma mulher corajosa, determinada, que sabe quem é, que sabe que a sua base está firmada num lugar sólido. O que isso te traz? A confiança, mas não confiando nos seus sentimentos, não confiando na sua aparência, não confiando se você fala bem ou não, como você se comporta, mas confiando que o que o Senhor diz sobre você. Ele te diz que você é uma mulher destemida, que você é uma mulher corajosa, que você vença com o medo, que você rompa, tire aí dessa sua mala, da sua bolsa, tudo que você traz sobre o medo e vá pelo caminho da coragem. E seja qual for o medo que está te paralisando, que não te deixa avançar, pense aí na sua vida em qual é a área que você precisa romper, o que você precisa para estar nesse verdadeiro amor, para que você rompa então com o medo. E eu te convido a continuar assistindo os vídeos desse canal. Vamos juntas então nessa jornada, percorrendo, afinal de contas, o mesmo desafio que você encontra, o desafio que eu encontro desse lado de cá também. Eu te convido a vir junta. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você não deixou o seu curtir nesse vídeo, curta, compartilhe. E eu vejo você para uma próxima conversa, no próximo vídeo. Tchau!